Carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, só você ir lá para o Apocalipse e voltar um pouquinho. É uma das cartas mais fáceis de ser achada ou encontrada no Novo Testamento. Carta de Judas. Eu vou ler dentro de um contexto geral, do versículo 1 em diante, que diz assim, Judas, versículo 1 em diante. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Eu vou me ater ao versículo 5. Né? O Judas aqui começou a sua carta falando sobre os batalhadores da fé. Ele falou que seus leitores, eles eram o quê? Eles eram chamados, amados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, aí no versículo 1. No verso 3, ele descreveu o propósito principal dessa carta. Disse que era para exortar os crentes, o quê? A batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, no versículo 3. Isso porque ele mesmo diz, indivíduos ímpios estavam entrando na igreja com cara de crente, com roupa de crente, com linguajar de crente, mas que ensinavam o erro ao povo. Denorex, parecia, mas não era. Diziam, por exemplo, que já que somos salvos pela graça, mediante a fé, não importa o estilo de vida que tenhamos. Eles ensinavam isso. Diziam que a graça de Deus é como que um aval para pecar. Já que você é salvo pela graça, não é por obras, independente do que você faça, você vai ser salvo. Ensinavam eles isso. Então, eles convertiam em dissolução a graça de Deus. Essa foi a aula passada. Já estamos hoje na aula de número 5. E como eu disse, estamos revezando, semana sim, semana não. Estamos dando sequência a esse estudo da carta de Judas. E as anteriores 4 aulas já estão disponíveis no nosso canal IBC Maricá pelo YouTube. Então, eles convertiam em dissolução a graça de Deus. Consequentemente, eles negavam o quê? A Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Foi o que vimos no versículo 4, na semana retrasada. Agora, aqui no versículo 5, Judas vai tratar do juízo de Deus sobre os incrédulos. E é terrível, amados. Sobre aqueles que se apartam da verdade. Aqueles que se desviam do caminho. E isso é sério. E ele vai falar sobre o povo de Israel. E vai usar o povo de Israel como exemplo. Na próxima aula vai usar os anjos como exemplo. E na terceira aula daqui para frente vai usar Sodoma e Gomorra como exemplo. Irmãos, a apostasia tem um alto preço. Se afastar de Deus custa caro. E nós que conhecemos aí um desviado, alguém que já esteve na casa do Senhor, já esteve louvando, pregando, ensinando, e está lá fora, nós sabemos que não é nada bom se afastar de Deus.
E Judas fala aqui em tom de lembrança, pois os seus ouvintes conheciam bem a história ou as histórias que ele ia usar como exemplo. Veja de novo aí no versículo 5, por exemplo, ele diz assim, quero lembrar-vos. Quero lembrar-vos. Então, quando pregamos, quando ensinamos a palavra de Deus, estamos com isso, amados, somente lembrando aos irmãos de algo que já deviam saber ou já sabiam. É sempre uma lembrança. Para quem conhece a palavra, lê constantemente a Bíblia, nós estamos só lembrando os irmãos do que já está escrito. O apóstolo Paulo, ele tinha isso como meta, ou como costume. Em Filipenses 3:1, ele disse o seguinte: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, Paulo, de vez em quando, repetia as mesmas coisas. Não estou querendo dizer com isso que o pregador tem que ficar sempre falando a mesma coisa, repetindo sempre as mesmas coisas. A Bíblia é muito ampla, tem tanto conteúdo, tanto assunto, mas volta e meia, os irmãos podem saber, podem entender, observam que a gente, de vez em quando, bate na mesma tecla. É só lembrança e é para a segurança de vós, diz o apóstolo Paulo. Porque não estamos aqui, queridos, semana após semana, para apresentar novas verdades. Nós não estamos aqui para trazer novas doutrinas ou novos ensinos. Nós estamos aqui simplesmente para quê? Para lembrar a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora, um detalhe que eu te chamo a atenção. Uma das marcas de um falso mestre é querer inventar a roda. Poxa, a roda já foi inventada há tanto tempo e tem gente querendo inventar a roda. É trazer novidades para dentro da igreja. O que vale para o falso mestre não é o que está escrito, não é a Bíblia em si, mas o sonho que ele teve, a profecia que lhe foi dada, ou a visão que supostamente ele recebeu. Mas o cristão verdadeiro, ele é chamado a lembrar-se do que a Bíblia diz. E ponto final, sem novidades, sem inovações, sem novas revelações. Vamos ver então, queridos, o preço que os desobedientes pagaram no passado e que nos servem de exemplo no presente. O apóstolo Paulo vai usar de maneira espetacular mais à frente o exemplo do povo de Israel. Isso porque os israelitas incrédulos, eles foram enterrados no deserto por causa da incredulidade. Olha o que Judas diz mais uma vez aí no versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, eles estavam a par de tudo isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É assim que está na tua Bíblia? Deus destruiu os que não creram. Deus foi o agente aqui. Foi Deus que agiu. Irmão, Judas diz que Deus salvou um povo da terra do Egito, mas depois matou no deserto os que não creram. Certo comentarista diz que o povo escolhido de Deus havia experimentado uma milagrosa libertação e havia recebido inúmeros benefícios, inúmeros, incalculáveis. No entanto, eles caíram em pecado e quase todos morreram no deserto. Eles tiveram altos privilégios, mas não aproveitaram tais privilégios. Viram milagres estrondosos. E cá para nós, amados, milagres, maravilhas, não mantém ninguém na presença de Deus. Há pessoas que veem constantemente sinais e maravilhas, mas estão, neste momento, dentro de um baile, dentro de um bar, bebendo, numa casa de prostituição, e viram sinais e maravilhas. Em 1 Coríntios 10, eu te convido a abrir, se tiver como deixar um dedinho aí no Judas, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 11,
o apóstolo Paulo ele vai ilustrar o episódio do povo de Israel no deserto, esse povo que foi salvo por Deus do Egito e depois foi destruído no deserto. O apóstolo Paulo vai usar de maneira brilhante esse fato e vai nos trazer lições importantíssimas. Olha aí 1 Coríntios 10, versículo 1 a 11. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nossos pais aí, o povo de Israel. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, caíram mortos. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aí Paulo diz o seguinte: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amados, não tem como negar que o apóstolo Paulo está falando nesse texto de apostasia, de desvio da fé, de perda da salvação. Aquele povo foi tirado do Egito com mãos fortes, viram o sobrenatural, mas pereceram no deserto. É como aquele velho ditado: nadaram, nadaram e morreram na praia. Olha a ênfase que Paulo dá nesse texto. Primeiro, Paulo diz que todos estiveram debaixo da nuvem, no versículo 1, parte A. Isso significa que eles estavam debaixo da proteção, debaixo da orientação. Eles estavam debaixo do cuidado de Deus. Debaixo da nuvem. A nuvem protegia do sol. E a coluna de fogo protegia do frio. Deus cuidando do seu povo. Segundo, todos passaram pelo mar. Versículo 1 aí, né? Parte B. Isso significa livramento, intervenção divina, milagres. Terceiro, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. No versículo 2 aí. Amados, batizados em Moisés simboliza o batismo cristão. O nosso batismo nas águas. Os israelitas se identificaram com Moisés por meio desse batismo, ficando o quê? Debaixo da sua liderança espiritual. Nós, ao mesmo tempo, que somos batizados nas águas, quando somos batizados nas águas, nós também ficamos debaixo da autoridade e do governo do Senhor Jesus Cristo, porque estamos em obediência a Ele, porque Ele mesmo nos mandou, disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em quarto, todos comeram do pão do céu. Falando ainda sobre o povo de Israel. Versículo 3, todos comeram do pão do céu. Paulo diz que todos comeram de uma mesma comida espiritual. O maná, que é essa comida espiritual, que consistia na dieta básica do povo, era o quê? Uma comida espiritual, pois vinha do céu. Era dada por Deus, milagrosamente, e sustentou o povo por 40 anos no deserto.
E esse povo não recebeu apenas o batismo, mas também comeu do maná que representa o corpo de Cristo. Em João 6, Jesus disse claramente que ele é o pão do céu. E o contexto ali era sobre o maná. E Jesus disse, eu sou o pão do céu. João 6,35. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Queridos, o maná era muito mais do que o alimento diário de Israel. O maná era um tipo de Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o pão da vida. Agora, olha que interessante, o maná caía somente sobre o povo de Israel, naquelas redondezas, no deserto. Mas Jesus veio para ser o Salvador do mundo. O maná, ele servia somente para manter a vida física do povo de Israel. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando aquele povo comia o maná, estava se alimentando espiritualmente de Jesus Cristo. Tipologicamente, Jesus estava ali. Sendo assim, tanto Israel quanto a igreja experimentaram os dois, por assim dizer, sacramentos que até hoje são praticados. Tanto o batismo nas águas, como a ceia do Senhor. Eles comeram maná e passaram pelas águas. Nós também fomos batizados nas águas e celebramos a ceia do Senhor. Privilégio que eles tiveram e que nós também temos tido. Quinto, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, no versículo 4 aí, de 1 Coríntios. E Paulo diz claramente que a pedra espiritual era quem? Cristo. Paulo usa aquele evento, aquela circunstância, e faz aplicação diretamente para Jesus. Então, amados, Paulo entende que Jesus Cristo foi a fonte de todas as bênçãos que os israelitas receberam em sua viagem. Quantos privilégios esse povo recebeu? Eles foram arrancados com mãos fortes da escravidão do Egito. Foram resgatados de maneira milagrosa. Lembra? Deus abriu o Mar Vermelho de maneira surpreendente. Eles celebraram a Páscoa, que simboliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles se alimentaram física e espiritualmente com o pão do céu e com a água da rocha. Mas, no entanto, porém, mesmo diante de tantos privilégios que eles tiveram, 1 Coríntios 10, 5 diz que Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10, 5. Queridos, o deserto se transformou no maior cemitério do mundo. Ou seja, mais de 2 milhões de pessoas foram enterradas no deserto. O sentido prático seria óbvio para os coríntios e é óbvio para cada um de nós. Não basta começar bem, temos que terminar bem. Amém? Tem gente que começa a vida espiritual com tanta empolgação, tanto fôlego, mas à medida que as lutas e tribulações e problemas vão se avolumando, a pessoa vai ficando pelo caminho. Cristo habitou entre o povo de Israel, realizou milagres únicos e maravilhosos para eles. No entanto, eles morreram por causa de quê? Da descrença e do pecado. O pecado endurece o coração do homem. É por isso que a carta aos Hebreus nos exorta de maneira profunda, dizendo o seguinte, lá em Hebreus 3, versículo 12 a 19. Se quiser anotar, traga sempre uma caneta, deixa sempre registradas as referências, porque é um texto, ao mesmo tempo que brilhante, por outro lado, bem sério. Diz assim, vede, irmãos, Hebreus 3, 12 a 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha que frase, amados.
coração mau e infiel. Que Deus nos guarde disso, nos livre dessa praga, que é pior do que Covid-19. Coração mau, coração duro. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só, coração duro pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos ou retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Princípio da nossa confiança até o fim, com Jesus até o fim. Casamento não é assim, até que a morte nos separe? Com Cristo é assim também. Só que não somos separados de Cristo com a morte. Há uma diferença. Quem morre com Cristo é bem-aventurado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, se referindo aí ao deserto. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade misturada com tantos outros tipos de pecado. Alguns colocam a incredulidade como a mãe de todos os pecados. Hebreus 4, 1 a 2 diz mais um pouquinho. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A nós, como a eles. Eles quem? O povo de Israel no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sendo assim, incredulidade é pecado, e pecado sério. Falta de fé é pecado. A prática do pecado nos afasta de Deus, tanto agora como por toda a eternidade. E temos que tomar cuidado. Certa feita eu ouvi de um pastor que pregou uma série de sermões com o título O Pecado ou Os Pecados dos Santos. Então ele pregou todo domingo, ia falando sobre o pecado dos crentes. E uma das irmãs da igreja disse ao pastor que não aprovava tal série, que não concordava com as mensagens do pastor e usou algum argumento dizendo o seguinte: afinal de contas, pastor, os pecados na vida do cristão são diferentes daqueles praticados pelos incrédulos. E o pastor, muito sabiamente, com muito carinho, respeito, disse para aquela irmã: é verdade, irmã, os pecados dos crentes são diferentes dos pecados dos incrédulos, pois eles são piores. São piores. Ela querendo se resguardar, dizendo que não, o cristão que peca é mais suave, é mais light. Amados, nós pecamos contra um maior conhecimento. Nós conhecemos a verdade e quando pecamos somos piores e não melhores do que os incrédulos. Nosso pecado é mais feio. Nosso pecado é mais grave, é mais profundo, é mais nojento. Portanto, porém, temos que ter um arrependimento à altura de tais pecados. Agora, quais são ou quais foram os pecados dos israelitas? Cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Cristo, murmuração e tantos outros. Veja comigo o versículo 7 a 10 aí de 1 Coríntios. 7 a 10, ele diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil.
E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Forte. Primeiro, no deserto, os israelitas começaram a cobiçar as coisas do passado. O apóstolo Paulo fala, não cobice como eles cobiçaram. Lá em Números 11, 5 a 6, dentro desse contexto aqui de cobiça, e vai falar, o próprio povo diz assim, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Estão lembrando de saudade da comida do Egito, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Estavam falando mal daquilo que estava mantendo eles vivos, murmurando, reclamando, blasfemando. Povo ruim. A gente às vezes brinca, né, chamando de crente ruim. Crente ruim. Muitos crentes fazem exatamente assim hoje, amados. Dizem com a boca cheia que no Egito era melhor, que lá no mundo era mais tranquilo, tinha menos luta. Engano do diabo. Não era mais tranquilo, não. Você não tinha para quem recorrer. Hoje nós temos luta, tribulação, falta isso, às vezes falta aquilo, mas nós temos um refúgio. Jesus é nosso refúgio. No passado você não tem para quem correr. Muitos hoje cobiçam o passado e estão com isso cavando a própria sepultura, como a mulher de Ló. Estão sempre com a cabeça voltada para Sodoma. Lembra o que Jesus disse lá em Lucas 17:32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, perdeu grande oportunidade de obedecer. Segundo, no deserto o povo praticou idolatria, no versículo 7 aí. Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo adorou um bezerro de ouro. Olha que coisa! E começou a dar glórias a esse bezerro, como se fosse aquele bezerro que tivesse tirado eles do Egito. Loucura! Será que temos algum bezerro de ouro de estimação? Será o carro, a casa, o filho, o emprego, a esposa, o esposo? Amados, idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa. Terceiro, no deserto o povo praticou prostituição. Versículo 8, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E lá em Números 25, 1 e 2, vai contar o contexto dessa frase do apóstolo Paulo. Diz assim, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Irmãos, houve um tempo em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas, e eles começaram não só a se prostituir com elas, mas também a adorar os seus deuses estranhos. Há uma estreita conexão entre prostituição e idolatria na Bíblia. Onde se vê idolatria, aí também a prostituição está presente, quase que constantemente. Onde se vê prostituição, aí também está a idolatria. E a palavra prostituição no grego é porneia, e abrange todos os tipos de pecado na área sexual. Todos os tipos de pecado, tais como pedofilia, homossexualismo, incesto, adultério, zoofilia, fornicação, pornografia e assim por diante. Não nos prostituamos como muitos deles. Quarto, no deserto, os israelitas tentaram a Cristo. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E pereceram pelas serpentes. Palavra forte. Provavelmente, amados, Paulo está se reportando aqui àquele episódio de Números 21,
4 a 9, onde está o contexto do povo sendo picado pelas serpentes. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. Muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Eles não estavam passando fome e sede, queridos. Mesmo assim, eles murmuraram. Deus estava providenciando tudo. Mesmo assim, eles tentaram a Deus, desprezaram o maná e mais, chamaram o maná de vil. Temos fastio, temos nojo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele providenciou um meio dos israelitas serem curados daquelas serpentes. Moisés, por ordem de Deus, fez o quê? Uma haste em forma de serpente. E quando os israelitas eram picados, bastava olhar para a serpente de bronze. E eles eram o quê? Instantaneamente curados. Só em olhar aquela serpente de bronze. E Jesus aplicou esse episódio se referindo a si mesmo, lá em João 3, versículo 14 e 15, quando ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a picada da serpente simboliza a malignidade do pecado, mas a cruz de Cristo simboliza a salvação para todo aquele que nele crê, que insiste em crer, que vai até o fim em sua crença. Por fim, os israelitas murmuraram no deserto. Olha quanto pecado! Murmuraram no deserto. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, se você ler o livro de Números, por exemplo, Números 14 em diante, o povo de Israel murmurou diversas vezes, reclamava de tudo, eram murmuradores. No capítulo 14 eles murmuraram por causa do relatório infame que os espias deram em relação à terra de Canaã. No capítulo 16, eles murmuraram contra Moisés e Arão, questionando a liderança de Moisés. E os personagens principais dessa murmuração eram Corá, Datã e Abirão. 3 sujeitos que nós vamos estudar mais à frente. Enfim, o povo de Israel, na sua grande maioria, era um bando de insatisfeitos, murmuradores, ingratos, literalmente ingratos. Eles encontravam motivo de sobra para reclamarem de tudo e nunca achavam motivos para agradecer nada. Eles enxergavam a vida com os óculos escuros, tudo nublado. E nós somos murmuradores ou somos agradecidos? É uma pergunta que só você pode responder. Reclamamos porque ganhamos pouco,
em nosso serviço? Ou damos graças a Deus pelo pouco que ganhamos e nos profissionalizamos para ganhar um pouco mais? Às vezes colocamos a culpa em Deus pela nossa situação, mas o que temos feito? Reclamamos pelo que não temos ou damos graças por aquilo que temos? Amados, muito crente tem a síndrome de Herd. Não sei se você lembra, só os mais velhos. Um desenho que tinha o leão Lili e a hiena Herd. O leão, ele era sempre otimista, sempre de bom humor. Ele acreditava que tudo iria bem, tudo iria dar certo, que o vento soprava sempre ao seu favor. Esse era o leão Lili. Mas a hiena Herd era extremamente pessimista. Só esperava o fracasso, só via o problema, só a tragédia, só o caos. E uma das frases mais conhecidas desse desenho, ou particularmente dessa hiena Herd, era: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, ó miséria. Quem lembra desse desenho? Alguém? Só eu. Você está velho, hein, Alexandre? Esse dia eu estava vendo, eu morro de rir. Então tem muito crente, amados, que se identifica com a hiena Herd, que vive só para reclamar, murmurar e praguejar da vida. Não consegue encontrar motivos para dar glória a Deus. Assim era o povo de Israel no deserto. Moisés sonhava com a terra prometida, mas o povo vivia recordando o Egito, em que eles eram escravos, eram massacrados, eram chicoteados. Moisés cria nas promessas de Deus. O povo só via dificuldade, só via o problema, só via o inimigo, só via o gigante. E quando uma pessoa só vê a vida de maneira pessimista, acaba abrindo a boca para murmurar, para reclamar, para lamuriar. Mas o princípio bíblico, queridos, não é a murmuração, mas o contentamento. Esse é o princípio bíblico. E eu preciso ler o texto de 1 Timóteo 6, 3 a 12 na íntegra. Marque na tua Bíblia, escreva, leia em casa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs doutrinas ou sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, que nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que texto, amados! Esse texto aqui não é uma teologia da miséria, não. É teologia do contentamento, se contentar com o que tem. Mas você não precisa se acomodar com o que tem. Entendeu o equilíbrio? Às vezes a pessoa entende errado. Não, então vou me contentar, então vou ficar a vida toda ganhando meio salário mínimo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Você pode se aperfeiçoar, pode se profissionalizar, pode estudar, pode investir, mas não coloque o teu coração no dinheiro, porque ele
aquele brilho seduz, engana. E se você não tiver cuidado, você pode trocar a tua salvação por 30 moedas de prata, como foi o caso de Judas Iscariotes. Concluindo, finalmente, vejamos por que Paulo usa o exemplo de Israel para nos despertar. Concluindo, estou no final. Versículo 11 a 13 de 1 Coríntios 10. Ele diz assim, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Amém? Nosso, meu e teu, aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Ou tem uma versão que é mais interessante, aquele que pensa estar em pé, é só pensamento, porque se estamos em pé é pela graça de Deus. Mas aquele que pensa, cuidado porque você não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que o possais suportar. Por isso, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, mais uma vez ele diz no versículo 5, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmãos, essa advertência é para mim e para você. Que não aconteça conosco o que aconteceu com eles. Que daqui a um mês ou daqui a um ano, você não esteja como o povo de Israel no deserto, morrendo lá no mundo. Que Deus nos guarde de, após sermos resgatados das garras de Satanás, venhamos a ser destruídos por Deus, por causa da incredulidade, da murmuração e do pecado insistente. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos segure pelas suas poderosas mãos e nos mantenha de pé para a glória dele. Amém, queridos?